nossos irmãos internautas, louvado seja Deus. Também vos saúdo com a paz do Senhor. Aleluias. Quero dizer a você que este lugar está cheio, da glória de Deus. Louvado seja Deus. Manhã de vitória. Aleluias. E eu quero compartilhar com a Igreja do Senhor um versículo, um capítulo, que se encontra em 2 Reis 7, o 3 e o 4, que diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui? Até morrermos? O 4 diz: Se dissermos, entramos na cidade e há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Louvado seja Deus. Para a gente entender um pouquinho do texto, vamos voltar, A Bíblia diz que o rei da Síria, Ben-Hadad, planejava ataques contra Israel. Planejava ataques contra o rei de Israel. E a Bíblia diz que todas as vezes que ele planejava os ataques, o profeta Eliseu, avisado por Deus, mandava avisar o rei. E todas as vezes eram frustrados os planos do rei da Síria. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, igreja, que houve um dia em que o rei da Síria, enfurecido, ele reúne todo o seu exército, todos os seus homens. A história diz que foram aproximadamente 120 mil homens. E o rei da Síria, Ben-Hadad, ele invade, aleluia, a cidade de Samaria. Ele coloca os homens de Samaria e cerca a cidade. Os homens, eles ficam à porta da cidade. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquele cerco dura aproximadamente 1 ano e meio. A cidade de Samaria cercada pelos inimigos. Aproximadamente 120 mil soldados. E o povo, igreja, que ali morava, não podiam sair. Quem estava dentro não podia sair. Quem estava fora não podia entrar. Eles eram impossibilitados de fazer qualquer coisa. De trabalhar, de plantar, de colher, de vender, de comercializar. E a Bíblia diz que com o decorrer do tempo, a crise começou a chegar na cidade, porque as pessoas começaram a gastar suas economias. Começaram a comer as reservas que eles tinham. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que a fome começou a chegar na cidade. A crise. A Bíblia diz que a crise foi tão grande, tão tamanha, que eles que eram proibidos pela lei mosaica de comer carnes de jumentos, eles começaram a comercializar os jumentos. Tudo que havia acabou, agora só havia os jumentos. Os jumentos ficaram para o final. Louvado seja Deus. E a crise era tão grande que uma cabeça de jumento, a pior parte, era comercializada a 80 medidas de prata, que equivalia, ou equivale, R$250. Eles começaram a vender uma caneca de esterco de pombos, pelo valor alto, e eles precisavam comprar para fazer o fogo, para cozinhar o alimento. O esterco de pombo servia de combustível, de gás, para fazer o fogo, e assim eles cozinharem a cabeça dos jumentos. Louvado seja Deus. E foram se passando, igreja, os dias. A fome, ela não cessava. A crise, ela não parava. Louvado seja Deus. A cidade de Samaria havia aproximadamente 50 mil pessoas habitando ali. A história diz que por dia morria 50 pessoas. A mortandade era tão tremenda. Mas tinha uma coisa, eles não podiam enterrar os seus defuntos na cidade, era proibido. O cemitério ficava na distância de aproximadamente 1 quilômetro, fora da cidade.
E a gente fica imaginando o caos que estava na cidade. Corpos, pessoas mortas, o odor forte. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, Ele é tão lindo, igreja. Aleluia. A Bíblia diz que as mulheres, quando não havia mais nada, elas começaram a se alimentar dos seus próprios filhos. Houve duas mulheres que elas entraram em um acordo. Um olhou para a outra e disse: olha, hoje a gente vai se alimentar do meu filho. A gente vai cozinhá-lo e a gente vai comer. Amanhã é a tua vez. Amanhã é a vez de você matar, da gente matar o teu filho, cozinhar e a gente comer. Olha que situação, igreja. Olha como Deus, Ele trabalha. Como Deus, Ele traz o inexistente. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que uma das mulheres cozinhou seu filho, comeu, mataram a fome. E no dia seguinte era a vez da outra. Ela precisava fazer, cumprir com o acordo. Mas a Bíblia diz que aquela mãe ela não teve coragem. Ela pegou o seu filho e escondeu. E ali começa o desespero da mãe que havia perdido o filho. Olha a situação, o caos, a gravidade do problema. E a Bíblia diz que a mulher ela começa a pedir socorro, ela começa a desesperar-se. E o rei, ele estava passando no local. E a mulher, ela pede socorro ao rei. E o rei olha para ela e diz: se Deus não vos socorrer, como é que eu posso fazer alguma coisa? Porventura, existe trigo na eira? Ou existe vinhos nos lagares? Não existe nada. O rei aqui, igreja, ele reconhece, louvado seja Deus, a sua limitação. O rei, ele reconhece que não havia mais nada a ser feito. É como uma nave sóbria. Mas deixa eu profetizar para a tua vida nesta manhã, através da palavra. Eita, Deus lindo. A presença de Deus, igreja, ela é tão real. Neste lugar, louvado seja Deus. É Deus quem vai fazer. Deus, Ele vai chegar nessa situação como Jeová Jireh, o Senhor que provê. Nave sobre anda como a neve. Anascida como a nai. Deus, Ele não perde o controle. Louvado seja Deus. A situação pode parecer impossível, mas eu e você servimos a um Deus que não conhece impossibilidades. Louvado seja Deus. O rei, ele se encontra impossibilitado de resolver qualquer problema, porque o caos existia e de forma ferrenha. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o rei, ele olha para as mulheres e diz assim: mas o que é que está havendo aqui? Me contem. E a Bíblia diz que a mulher, ela começa a relatar o problema ao rei. E o rei, igreja, se desespera. A Bíblia diz que o rei, ele começa a rasgar as suas vestes reais. Ele começa a rasgar a sua roupa. E quem estava por ali nos muros começa a observar que o rei estava com roupas de saco por baixo das suas vestes, que representava angústia, desgraça, luto, perca. Deus, Ele vai chegar nessa situação. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele vai chegar. Assim diz o Senhor nesta manhã. Não se desespere. Com uma nave sóbria. Não se desespere. O Senhor, Ele manda dizer que nesta manhã Ele vai chegar com respostas. Porque Ele é o Deus de respostas. E a Bíblia diz que quando o rei ele acaba de ouvir aquelas palavras que rasgam as suas vestes,
a Bíblia diz que o rei, ele começa a colocar a culpa em Deus. Chama os seus homens e diz: olha, ainda que Deus, louvado seja Deus, nos castigue, mas nós hoje vamos arrancar a cabeça do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que o rei coloca os seus homens na frente e manda procurar Eliseu para matar, porque ele se revolta. A situação era revoltante. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando eles encontram Eliseu, Eliseu já esperava a visita e libera ali uma palavra profética para aquele rei. E ele começa a dizer: olha, rei, amanhã, por essa mesma hora, vai haver abundância em Samaria. Louvado seja Deus. Deus, Ele não depende de tempo para agir. O tempo é dele. Louvado seja Deus. A situação pode até parecer que tudo acabou. Você pode até olhar para um lado, para o outro, não ver saída. O tempo é de Deus. Descansa o teu coração. Porque Deus, Ele vai chegar e vai ser no tempo dele. A Bíblia diz que Eliseu, ele profetiza e diz: amanhã, nessa mesma hora, a situação ela vai mudar. Deus, Ele vai trazer abundância. O comércio, ele vai voltar. As pessoas vão voltar a se alimentar. A fome, ela vai acabar. Aí a Bíblia diz que havia ali, igreja, um incrédulo que olhou para Eliseu e disse: olha, nem Deus pode reverter essa situação. Nem se Deus abrir as janelas dos céus, essa situação pode ser resolvida. Sabe por quê, igreja? Porque aquele homem, ele olhou a situação que Samaria estava. Vai haver incrédulos que vai olhar para a situação e vai dizer: desiste. Vai haver pessoas que vão olhar para a situação que você está vivendo e vai desacreditar pela gravidade da situação. Mas é Deus quem vai fazer. É Deus quem vai fazer. E aquele homem desacreditou. Ele disse: não tem como, a situação é irreversível, não tem jeito. Louvado seja Deus. Deus, igreja, para cumprir com suas promessas, Ele cria situações inusitadas. Ele cria situação pela qual a gente nem espera. Às vezes a gente pensa que Deus vem por aqui, Deus vem por aqui. Não é como a gente pensa, não é como a gente quer. Ele trabalha do modo dele. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que Deus, Ele começa a criar uma situação. E começa a usar algo tão improvável. Havia na entrada da cidade 4 leprosos. Doentes, destruídos, sem esperança alguma. E a Bíblia diz, igreja, que aqueles 4 leprosos, eu fico imaginando que houve um corajoso, que começou a olhar para os outros e dizer assim: olha, a gente vai ficar aqui esperando morrer? Se a gente ficar, a gente sabe que vai morrer. Se a gente entrar em Samaria, a gente morre também, porque a fome é grande, a gente morre de fome. Vamos fazer algo diferente. Aleluia. Vamos ao arraial dos sírios. Se Ele nos deixar viver, viveremos. E se Ele nos matar, então somente morreremos, porque não havia mais esperança. Para aqueles leprosos, até a morte era lucro, porque sanava o sofrimento. E a Bíblia diz, igreja, que assim os leprosos fizeram. Oh, aleluia. Deus vai usar quem você menos espera. Louvado seja Deus. Deus vai fazer da forma que você menos espera, para cumprir com a sua promessa. Porque a promessa de Deus, igreja, ela não morre. Louvado seja Deus. As promessas do Senhor, elas estão de pé. O segredo está em como você vê Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Há alguns anos atrás, sofremos um assalto. Louvado seja Deus, estávamos indo ali para a Fazenda Canoas. E alguns meliantes nos acompanharam. E quando ele conseguiu acompanhar o carro, eles já chegaram atirando. Louvado seja Deus, uma das pessoas que estavam no carro foi atingida, o Senhor deu livramento. Eles levaram o carro. Sendo que um dia antes, um pregador havia pregado lá na congregação. E eu guardei. Quando ele disse assim, olha, ele estava falando da grandeza de Deus. E ele disse, olha, o segredo está em como você vê Deus. E não como você vê o problema. Aleluia. A questão não é como você vê Deus. Ou seja, a questão não é como você vê o problema, mas como você enxerga Deus. E eu peguei aquela pregação, guardei no coração. E quando tudo isso aconteceu, eu comecei a orar e a dizer a Deus, olha Deus, ontem o Senhor falou que o segredo está em como a gente te vê. E eu te vejo como Deus Todo-Poderoso. O Deus que não perde o controle, o Deus das impossibilidades, o Deus que vai aonde não podemos ir. E eu te peço, Deus, vai agora onde estão aqueles ladrões. Faça com que ele abandone aquele carro. O carro não tinha seguro. Louvado seja Deus. E eu orei, igreja, e descansei o coração. Não havia nada que a gente pudesse fazer. E no dia seguinte, pela manhã, quando a gente acordou, a polícia estava ligando. A gente já acordou com o barulho do telefone. E quando a gente atendeu, os policiais disseram, olha, o carro foi abandonado aqui numa estrada deserta, próximo de Murici. Venham pegar o seu carro. Louvado seja Deus. Deus, Ele faz, igreja. Deus, Ele faz. Não tire os seus olhos do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, igreja, que os leprosos, eles foram ao arraial dos sírios. E sabe o que era interessante? É que eram apenas 4 leprosos. Mas a Bíblia vai dizer que na medida que eles caminhavam, os sírios, eles começaram a ouvir barulhos de exércitos, barulhos de carro, barulhos de cavalos. Louvado seja Deus. Existe um mistério quando você se levanta. Louvado seja Deus. Existe um mistério quando você se levanta. Aleluia. É quando você se levanta que Deus, Ele afugenta os teus inimigos. É quando você se levanta que Deus, Ele traz o existente quando não existe nada. A ordem de Deus nesta manhã é: se levante. Se levante. Existe um louvor da Elinha Oliveira que diz que há mistério no barulho dos teus pés. Há mistério em cada passo que você dá. E na medida, igreja, que aqueles leprosos, cansados, doentes, caminhavam, Deus, Ele causava um reboliço. Louvado seja Deus. Vai haver reboliço quando você se levantar. Vai haver novidade quando você se levantar. O Senhor, Ele está falando nesta manhã. Se levanta desse quarto, sai desse quarto. Se levanta dessa cama, sai dessa depressão. Porque vai haver novidade quando você se levantar. Vai haver milagres. De comandável sobre. Quando você se levantar. E a Bíblia diz que os leprosos, eles começaram a caminhar em direção ao arraial dos sírios. E os sírios começaram a ser confundidos, a achar que estavam vindo um exército. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, igreja, que quando os leprosos chegaram no arraial, não havia ninguém. Havia comida, havia bebida, havia ouro, prata, vestes. Louvado seja Deus. Deus, Ele cria situações para cumprir o que Ele promete.
Não se preocupe. A promessa está de pé. E vai acontecer no tempo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os leprosos eles chegam ali, começaram a matar a fome, a se banquetear, a comer, a pegar os utensílios, a esconder. Mas a bênção não era só para o leproso, a promessa era para a cidade, para o povo. E os leprosos, eles resolvem voltar e trazer as boas novas. O rei, ele manda confirmar porque não acreditou. E quando confirma que é verdade, o povo faminto, na mesma hora, no mesmo tempo em que Deus havia falado, a Bíblia diz que o povo, ele vai para o arraial. A multidão, ela sai em desespero. E o incrédulo estava na porta da cidade. E a Bíblia diz que o profeta, ela havia dito, Deus vai fazer. Você vai ver com os seus olhos, mas não vai comer, porque não creu. E a Bíblia diz que assim acontece, igreja. Quando a multidão, ela sai para o arraial, o homem, ele é atropelado, é esmagado e morre. Não pôde comer. Não participou daquilo que Deus havia preparado para o seu povo. Louvado seja Deus. E assim, igreja, voltou a bonança em Samaria. Deus, ele abençoou, assim como ele havia dito. E nesta manhã, a palavra do Senhor é: continua com os teus olhos fitados em Deus. Louvado seja Deus. A situação, ela não é irreversível. Deus, ele está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele vai chegar nessa situação no tempo dele. Aguarde. Eu já quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.